Fala galera, Metal Never Dies na área. Vim aqui trazer para vocês uma reflexão sobre as mudanças do Iron Maiden mediante a sua história. As mudanças oficiais da banda desde o seu primeiro álbum. Então, como nós estamos num momento agora de mudança, o Iron Maiden anunciou o seu novo baterista, Simon Dawson, no lugar do Nick Michael Bray, que se aposentou por questões de saúde, problemas de saúde. Não estava mais conseguindo executar as músicas do Maiden com tamanha perfeição, destreza que ele teve durante seus mais de 40 anos, 42 anos de banda. Então, o Nico resolveu ele se aposentar porque estava percebendo que não estava dando conta mediante a sua condição física. E aí a banda chama Simon Dawson, que é um cara que já acompanha o Steve Harris há mais de 10 anos, tocando com o Steve Harris no Bridget Lion. Acertada a escolha? Não faço ideia, não tenho noção, porque eu estava fazendo aqui um comparativo e o Simon Dawson, ele passou pela banda Outfield e depois com o Bridget Lion, com o Steve Harris, por mais de uma década. Mas a grande questão é que essas duas bandas não tem nada a ver com Iron Maiden, zero a ver com Iron Maiden, pela questão da velocidade e técnica que as músicas do Iron pedem. Então eu não sei, sinceramente, não faço ideia do que vai acontecer. Steve Harris é um cara que a história diz teve acertos brilhantes, como também teve erros que praticamente quase que levaram o Iron ao seu fim. A entrada do Blaze Bayley foi uma tragédia para o Iron Maiden. Você imaginar o Iron, uma banda que tem legiões de fãs no mundo inteiro, e essa banda quase acabar pela essa escolha infeliz que o Steve Harris teve na época com o Blaze Bayley. Não que o Blaze Bayley seja um vocalista ruim, não é isso, mas o estilo do Blaze Bayley não combinou com Iron Maiden. Então as escolhas do Steve Harris algumas vezes surtiram efeitos negativos para a banda, e é sobre isso que eu quero abordar com vocês nesse vídeo. Se a gente pegar aqui para analisar lá no primeiro álbum, quando sai o Dennis Stratton e vem o Adrian Smith, essa mudança ela foi avassaladora, maravilhosa para o Iron Maiden, porque o Adrian Smith é um músico extraordinário. Então aqui, nota 1000. Depois tivemos a saída do Paul Di'Anno para a entrada do Bruce Dickinson. Outra escolha excepcional, o tiro certo, a combinação perfeita que o Iron Maiden teve. O Steve Harris novamente acerta em cheio com a substituição do Paul Di'Anno pelo Bruce Dickinson. Pouquinho depois sai o Clive Burr, também por questão de problema de saúde, tem vídeo aqui no canal explicando todos os motivos, e vem o Nick Michael Bray, que veio da banda Trust, fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui no canal, você querendo prestigiar, fica à vontade, agradeço. E essa mudança, aqui o que acontece, a mudança de um baterista, o que o Clive Burr, resumindo o Clive Burr, um cara rápido e pesado, o Nick Michael Bray, que é um baterista rápido e técnico. Aqui está a diferença dos dois. Foi benéfico? Eu creio que sim. Você perde um pouco do peso da batida forte do Clive Burr, mas você ganha em técnica com o Nick Michael Bray. Então meio que combinou. Você não sente tanta diferença. A banda seguiu e a combinação é maravilhosa. E tivemos aqui a formação de ouro do Iron Maiden. Bruce Dickinson,
Dave Murray e Adrian Smith guitarra, Steve Harris baixo e Nico McBrae bateria. E essa formação ela se pendurou até 1990, aonde o Adrian Smith sai da banda em meio às gravações do No Prayer for Die. Motivos: ele não estava satisfeito com a mudança sonora da banda. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Eu concordo plenamente com ele. Porque se a gente parar para analisarmos, o Iron vem numa crescente absurda. A década de 80 é uma década mágica para o Iron Maiden. A cada disco, a banda crescendo. Na minha humilde opinião, o Iron vem na crescente maior. Powerslave, discos oficiais, tá? Powerslave, Summer in Time, Seventh Son. Os meus discos de coração, os três maiores, é essa, só que ao contrário. Seventh Son, Summer in Time, Powerslave. Essa trinca pra mim aqui é excepcional, só que o Iron veio na crescente. E quando vem aqui o Seventh Son, que pra mim é o ápice da banda, o ápice em tudo. Genialidade, criatividade, técnica, tudo. Os caras fizeram um disco que é um pedaço, tem um gosto do paraíso. Aquele disco é sobrenatural, é maravilhoso. Os três são, eu gosto de todos da década de 80, mas esses três são fantásticos e nessa ordem que eu coloquei, pra mim, particularmente falando, são os que eu mais gosto. E aí, sai do Seventh Son, disco lançado em 88, e vem pro No Prayer for Die em 1990. É uma diferença brutal. O Adrian Smith não ficou satisfeito com essa mudança. Teve discordância nas opiniões e ele pede para sair da banda por divergências musicais. A mudança. Saiu o Adrian Smith e veio o Janick Gears. Como que o Janick Gears chegou na banda? A gente vale destacar que o Bruce Dickinson havia lançado logo no início, ali na década de 90, o Tattoo Millionaire. E quem está na guitarra e fez o disco com ele foi o Janick Gears. E aí ele puxa o Janick Gears para o Iron Maiden. Como isso pode ter ocorrido? Porque o Tattoo Millionaire ele foi lançado em 8 de maio de 90 e o No Prayer for Die em 1º de outubro de 90. Muito simples, já estava entrosado com o Bruce. Bruce sabia da competência, como o Janick Gears era um excelente guitarrista, amigo, e aí puxou ele para o Iron Maiden. Responsável pela entrada do Janick Gears para o Iron, quem fez essa ponte foi o Bruce Dickinson. Lógico, com o aval do Big Boss, ele autorizou. E aí veio o Janick Gears para a banda. Mas tem uma situação para mim que fica muito evidente. O Iron Maiden, instrumentalmente falando, despencou. Eu tinha vontade de fazer um especial com o Adrian Smith, mas vou pegar aqui a ponte e aí já vou emendar aqui com vocês porque eu particularmente considero o Adrian Smith praticamente o principal instrumentista da banda. Pelo simples motivo, não existe disco mais ou menos com Adrian Smith. Isso é um fato. O Iron com Adrian Smith é uma coisa, sem ele é outra. Isso é fato. Não há o que a gente discutir, não tem como debater. Todos os discos que o Adrian fez com Iron Maiden são excepcionais. Os da década de 80 e depois dos anos 2000 em diante. Não tem um disco que você diga que seja razoável. Todos são maravilhosos. Então, por este motivo, eu digo que o Adrian tem uma participação ímpar nas questões criativas, nas questões instrumentais
sem contar as letras também, que muitas vezes ele participa, mas essa parte, a harmonia da banda, com ele é uma e sem ele é outra. O Janick Gears, com todo o respeito, não teve essa mágica, esse entrosamento. Se você pega o No Prayer for Die e você sai do melhor disco da banda, isso eu estou falando na minha opinião, o Seventh Son é uma diferença abissal, é um abismo de diferença. É um salto quântico. Você sai de um disco mágico e vem para um disco comum, disco fraco. A década de 90 não foi boa para o Iron Maiden e quase levou o Iron ao fim da sua carreira, seus trabalhos. O Iron quase acabou na década de 90 pelos erros sucessivos que a banda veio cometendo pela liderança do Big Boss Steve Harris. Não vou dizer que a escolha do Janick Gears foi errada, mas o Adrian Smith era muita coisa criativa, na questão de criatividade instrumental da banda. E isso surtiu um efeito devastador, tanto que ele não fica na banda porque ele não concorda com a linhagem de som que o Iron estava indo. E aí o Iron lança um disco fraquíssimo, No Prayer for Die. E acredite se quiser, o Fear of the Dark é a mesma coisa, é fraquíssimo também. Eu falo isso em comparação aos discos da década de 80. Fear of the Dark é um hino. Tá bom, é um hino. Mas não se comparam a nenhum disco da década de 80. Nenhum. Não chega nem perto. Então, aqui a decisão errada do Steve Harris, na minha opinião, foi ele ter deixado o Adrian Smith sair da banda. Não ter dado ouvidos ao Adrian Smith. Porque esse cara botou, sempre colocando o Iron no trilho, no caminho certo. E todos nós, fãs da banda, estávamos delirando com o Iron. Uns discos maravilhosos. E quando o Adrian sai, o Iron se perde. No Prayer for Die é horroroso. E o Fear of the Dark também, na minha concepção, um disco fraquíssimo. Muito fraco. E aí veio o golpe fatal, o golpe para destroçar com tudo. A saída do Bruce em 93. O Bruce foi se dedicar à questão da sua carreira solo e não quis continuar com Iron Maiden. Ele apostou nele mesmo. Dono de si mesmo, dono do seu próprio negócio, ele é o chefão. Não tinha que baixar mais cabeça para ninguém. E deu linha na pipa. A última apresentação, aquele show, Raising Hell. E dali ele sai. E aí vem um golpe de misericórdia. O Big Boss, Steve Harris, deu um tiro de 12 no seu peito quando ele chama o Blaze Bayley para o Iron Maiden. Ali foi a destruição. Ali foi o fim. E a banda quase acabou. Quase o Iron Maiden chega ao fim de seus trabalhos por conta disso. Você tem noção? Eu falo porque eu vivi isso tudo. Eu vivi isso, eu estava ali vivendo isso tudinho. Eu trabalhava até em loja especializada. E quando chegou o X Factor, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Quando o Blaze começou a cantar, entrou o Blaze cantando, eu fiquei em perplexidade. Não conseguia acreditar que tiveram coragem de tirar o Bruce Dickinson, deixar o Bruce embora e pôr um cara que não tinha absolutamente nada a ver com o estilo da banda. Um vocal totalmente desconexo com a banda. O Iron Maiden não teve a perspicácia de fazer um álbum no estilo do seu vocalista, como ele teve com o Paul Di'Anno. Se você analisar um vocalista pelo outro, o Paul Di'Anno é um estilo, o Bruce é outro. Mas a banda tocava no estilo para o Paul Di'Anno. E depois o Iron se adaptou. E aí veio a perfeição, para mim, né, considero a formação ideal e a perfeição musical do Iron, o estilo do Iron. Bruce Dickinson encaixou
com uma luva. E a banda decolou. Mas quando veio o Blaze Bayley, eles não tiveram essa perspicácia. Não teve entrosamento. Tem noção que os shows, o Iron teve shows que foram cancelados por falta de público? Você tem noção que os shows eram... o público era hostil à banda? Hostil ao Blaze Bayley, na verdade, mas estava ali. Então isso é uma coisa que ficou marcado. Uma escolha completamente equivocada do Steve Harris, que colocou um vocalista que não tinha absolutamente nada a ver com a banda, ou a banda não conseguiu fazer um disco de acordo com o seu vocalista. Porque a grande verdade é que o Blaze Bayley, quando sai do Iron, ele vai para a carreira dele solo e ele lança um disco maravilhoso, Silicon Messiah. É um disco sensacional, de acordo com a sua voz. E é uma combinação. E o Iron não conseguiu fazer isso. Tem músicas boas nos discos do Blaze Bayley? Tem. Mas escuta elas cantadas pelo Bruce Dickinson. Como é que a coisa muda de figura. E repetindo, mesmo assim, eu até considero, instrumentalmente falando, o X Factor e o Virtual Eleven melhores instrumentalmente falando do que o No Prayer for Die e o Fear of the Dark. Contudo, a voz do Blaze Bayley é terrível para os discos. Ela não combina com os discos. E aí fica essa situação. Um tiro errado, uma aposta completamente equivocada que quase levou o Iron Maiden ao seu fim. Então, ou seja, as escolhas do Big Boss nem sempre foram as melhores. Primeira equivocada, ter deixado o Adrian Smith ir embora, que aqui, na minha concepção, é o cara que dá ali vamos dizer assim, o sal no tempero. É o tempero da banda do Adrian Smith. Está provado. Isso está provado. Estou aqui destrinchando com vocês. Não existe um disco mais ou menos com Adrian Smith. Agora, sem ele, a década de 90 é uma tragédia para o Iron Maiden, que quase levou a banda ao fim de suas atividades. O Bruce estava indo pelo mesmo caminho. O Bruce veio com Tattoo Millionaire, que é um descasso, hard rock, uma proposta diferente, totalmente diferente do Iron Maiden. Algumas coisas até lembram um pouco do No Prayer for Die, é verdade. No entanto, a proposta é diferente. Depois ele veio com Balls to Picasso, ele lança Tears of the Dragon, que foi uma música que explodiu comercialmente. E aí o Bruce entra, cara, numa situação que eu vou dizer que foi a onda grunge. Quando ele lança Skunk Roses, eu fiquei assustado de ouvir, eu não conseguia acreditar que o Bruce tinha feito aquilo. E fiquei em perplexidade de ver um disco tão fraco, horroroso, nada a ver com as características do estilo do Bruce Dickinson, que tanto ele entregou, que tanto ficou ali imortalizado, ele fazer um disco estilo grunge, cara. Então foi o fim, o Bruce se perdeu. O Balls to Picasso já é salva ali, Tears of the Dragon é um musicão, mas uma ou duas músicas, o restante eu acho o disco também fraquíssimo, muito fraco. E quando veio o Skunk Roses, Deus do céu, eu não conseguia acreditar. Ou seja, tanto o Iron quanto o próprio Bruce, o Iron Maiden, na sua carreira, na sua estrada, e o Bruce na sua estrada, estavam se afundando. As escolhas sonoras completamente erradas, fora do estilo que eles se imortalizaram. O Iron Maiden, conforme eu já falei aqui bastante com vocês, sem o Adrian Smith completamente perdido instrumentalmente. Quando perde o Bruce, aí vai tudo pro brejo, meu irmão. Aí a casa cai.
E o Bruce Dickinson sem identidade musical. Fez o primeiro disco, bacana, Tatu Millionaire, um bom disco. Boss to Picasso, umas 2 ou 3 músicas no máximo ali, que são legais. Destaque total para Tears of the Dragon, que é um musicaço. Mas no geral é um disco já bem fora de proposta, de ideia, de estilo. O Bruce tentando se encontrar. E Skunk Works é o fim da picada. Skunk Works foi a destruição. Praticamente o Bruce se rendendo à onda grunge. Um disco pavoroso, inacreditável, aquele disco tão ruim que ele é. E aí, vou falar para vocês. Agora aqui vai chegar meio que a salvação do Iron. Meio não, a salvação do Iron. O Bruce teve vamos dizer assim, a excelente ideia de chamar para ser seu produtor e seu guitarrista um cara chamado Roy Z, que já estava demonstrando ser altamente competente, levantando carreiras de bandas que estavam meio baixas. Exemplo, o Rob Halford, carreira solo. O Roy Z produziu os discos do Halford, um do Halloween, um Pelleteri, trocentas bandas que o Roy Z estava produzindo e só fazendo descassos. O Bruce chama ele para ajudá-lo. E a grande sacada, a maior genialidade foi o Bruce ter chamado o Adrian Smith para se juntar com ele, tendo aquela parceria de volta. E aí você tem a produção do Roy Z, mais o Roy Z na guitarra junto com o Adrian Smith. O que aconteceu? O resultado disso foi o Accident of Birth de 1997. Um disco avassalador, maravilhoso. O Bruce se coloca nos trilhos e vai embora. E aí, a grande jogada, a carreira dele começa a explodir. É um declínio que o Iron vem caindo e o Bruce vem subindo. Nós estamos falando aqui de 97. Ficou muito perceptível o desespero, porque a grande sacada do Bruce ter chamado o Adrian, e aí o Adrian, como sempre, não tem disco ruim com o Adrian Smith, com essa galera, não existe disco ruim. Quando o Bruce vem e lança The Accident of Birth de 1997, com Adrian Smith e o Roy Z na guitarra e na produção, a carreira do Bruce Dickinson foi nas alturas, enquanto o Iron estava tendo shows cancelados. Dá pra acreditar nisso? Ano de 97. Vem com mais uma sacada em 1998. The Chemical Wedding em 1998. A consagração dessa dupla, Bruce Dickinson e Adrian Smith, os dois trazendo aquela mística, aquela coisa prazerosa de se ouvir, bem estilo do Iron que a gente estava acostumado. Por isso a carreira do Bruce Dickinson vai às alturas e o Iron afundado. Estamos falando de 98. O que aconteceu em 99? O Big Boss não aguentou e aí chama os dois para regressarem ao Iron Maiden. E a grande sacada do Bruce foi ele ter vindo pro Iron, ter puxado o Adrian com ele e ter mantido o Janick Gears na banda. E aí o Iron passa a ser um sexteto.
E tudo aquilo que eu falei lá do início sobre o Adrian Smith, a coisa se concluiu. O Iron, desde então, não teve mais um disco, eu posso dizer, esse aqui é mais ou menos. Só lançou discos maravilhosos, um atrás do outro. Quando eu digo que ele é o tempero, ele é o sal da banda, não é à toa. Adrian Smith é um cérebro. É o cara que realmente sabe fazer as músicas pro Iron Maiden, dá aquele toque especial pro Iron Maiden. Isso é fato, pessoal. Não tem o que a gente discutir, não tem o que eu falar aqui que possa ter algum tipo de divergência. Não, porque isso que está sendo dito é provado. Como que isso é provado? Nos próprios álbuns. Escuta os álbuns com o Adrian Smith e escuta os álbuns que não tem o Adrian Smith. É inacreditável. Não sei se seria assim sem o Dave Murray, fundador dos caras que está desde o primeiro disco. Não sei se seria assim sem o próprio Steve Harris, que é o dono da banda. Imagina o Iron lançar um disco sem o Steve Harris. Mas o fato é que o Iron lançou disco sem o Adrian Smith e sem o Bruce Dickinson. Sem o Adrian deu mais, vamos dizer assim, a situação ficou pior. Porque o disco que o Adrian não está e está o Bruce são fraquíssimos. No Pray For Die e Fear of the Dark são dois discos fracos. Em comparação, aqui eu deixo muito claro, aos discos dos anos 80. Mas isso é um fato. Com o Adrian, o Iron é uma coisa, sem ele é outra. Então fica aqui a sacada, a grande sacada do Steve Harris de ter vindo com os dois. E aí o Iron volta para os trilhos e o Iron explode novamente. São 25 anos da volta dos dois e só sucesso. Só sucesso. E agora vamos entrar na parte final, que é a parte do Nicko McBrain, que deixa a banda por problemas físicos, por não conseguir manter o ritmo, e entra agora o Simon Dawson. As minhas ponderações são essas: Outfield e Bridget Lyon. Ele está com o Steve Harris há mais de uma década tocando com o Steve Harris. No entanto, o estilo dessas duas bandas, Outfield e Bridget Lyon, não tem nada a ver com Iron Maiden. A bateria, eu estava aqui analisando a bateria do Simon Dawson, ela é minúscula comparada à do Nicko McBrain. Espero que essa combinação seja boa, que ele consiga manter o que o Nicko sempre fez pelo Iron Maiden. Mas mediante esse histórico todo que nós destrinchamos aqui no vídeo desse programa, eu espero que o Simon Dawson seja o tiro certo. Porque hoje tem muitos bateristas geniais, rápidos, técnicos, versáteis. Não conheço a fundo, tirando aqui o Outfield, que é uma banda comercial, e o Bridget Lyon, que é mais arrastado por um hard. Não conheço o Simon Dawson tocando no estilo do Iron Maiden. Eu não ouvi, pelo menos. Então é aguardar e esperar o resultado. Espero que o Steve Harris tenha tido uma boa escolha, tenha feito uma boa escolha, e que o Iron Maiden prossiga por mais anos, porque eles estavam numa fase exuberante. O último álbum é fenomenal. Então vamos aguardar e ver o que nos espera, o que esperar de Simon Dawson na batera do Iron Maiden.
Então é isso, galera. O vídeo muito longo, mas peço a você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário e up the irons para todos nós. E conforme eu tenho o costume de dizer, see you next time.